Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Vitor Piauí e seja muito bem-vindo ao nosso quinto e último dia do desafio 5 dias de radioatividade. Hoje é o dia 5 e você já tem todas as peças para terminar de montar esse quebra-cabeças. Ao final desse vídeo, você vai estar completamente preparado para gabaritar todos os itens que vão cair na sua prova do PAS 3, eu te asseguro. A gente já tratou sobre quase todos os conteúdos, todos os tópicos dentro da radioatividade. Como eu já falei, esse é o quinto dia do nosso desafio, então nós já tivemos outros 4 dias, outros 4 vídeos. Se você ainda não viu esses vídeos, eu recomendo que você vá aqui na playlist que eu vou deixar no card, vou deixar na descrição do vídeo também, para que você comece do jeito certo, tá? Então você vai lá, vai ver o vídeo introdutório, em que nós tratamos dos pré-requisitos que você precisa para entender radioatividade e principalmente gabaritar os itens. E nesses 4 vídeos anteriores, nós estamos tratando sobre conteúdos que vão se somando. Então, para chegar no próximo conteúdo, você precisa do pré-requisito do anterior. É isso que eu chamo de resolução estratégica dos itens. Não é você sair resolvendo de qualquer jeito. E é por isso que estes itens estão reunidos no e-book que você pode ter acesso completamente gratuito. Se você ainda não tem acesso a esse e-book, corre aqui no primeiro link da descrição, que lá você consegue baixar este e-book que nós estamos utilizando como base para esta resolução. Uma resolução estratégica, uma resolução que tem ordem correta para você se preparar da melhor maneira para chegar ao gabarito na prova do PAS 3, beleza? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, que é muito importante para o YouTube propagar esse conteúdo para mais pessoas, e ativar o sininho para que você não perca nenhum conteúdo daqui até a sua prova do PAS 3, beleza? Te agradeço demais. E bora que a gente tem muita coisa para tratar sobre fissão nuclear e fusão nuclear. E o que isso tem a ver com energia nuclear? É a nossa cerejinha do bolo da preparação de radioatividade. Bora lá! Nesse quinto e último dia do nosso desafio, como eu já falei, a gente vai tratar sobre os processos de fissão nuclear e fusão nuclear. E isso corresponde aos itens de número 13, 15 e 16. Esses itens, pessoal, eles são lá da prova de 2016, da nossa série aqui que a gente está resolvendo, de 2016 até 2023, é a primeira prova, né? Então é a prova mais antiga. Então percebam que tem muito tempo que não é cobrado na prova do PAS fissão nuclear e fusão nuclear. O que isso pode significar? Duas coisas, não tem como a gente afirmar categoricamente, né? Pode significar que a prova realmente esqueceu, e aí ela não vai cobrar nem tão cedo fissão e fusão nuclear, mas também pode significar o contrário. Pode significar que exatamente porque faz tempo que ela não cobra, que exatamente este ano, além de que, né, pelo fato de estar no PAS 3 pela primeira vez, pode ser que neste ano de 2025 seja cobrado depois de muito tempo, tá? Então, por via das dúvidas, a gente vai estudar e a gente vai aprender o que é fissão e fusão nuclear. A fissão nuclear a gente já comentou lá naquele vídeo em que nós explicamos a radioatividade por trás do conflito que existe entre Irã e Israel, né? Então vou deixar o card aqui para você, e a gente já comentou sobre os aspectos da fissão nuclear, que inclusive é o que vai aparecer aí neste texto, que é o mesmo texto para os 3 itens que a gente vai tratar aqui, tá? Lá da prova de 2016. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a fusão nuclear, porque a gente não tratou aqui em outros vídeos, tá bom? Então volta lá, ó, acompanha aqui comigo, a gente vai tratar agora do item de número 13, né? Mas primeiro a gente vai falar aqui do texto, tá? Então perceba que este texto, ele é muito importante para a gente responder os itens. Diferentemente do que tem acontecido nos outros itens que a gente está respondendo aqui no nosso desafio, esse texto aqui, ele é crucial para a gente poder responder os 3 itens que a gente vai responder aqui, tá? Eu não vou ler o texto agora, por quê? Porque conforme cada item que a gente for respondendo, eu fui colocando um pedaço do texto que tem a ver com aquele item, tá? Para a gente não gastar tempo aqui lendo o texto e você aí
ficar me ouvindo ler o texto, né? Então o que eu sugiro? Pausa o vídeo, ou se você está acompanhando aí com o e-book, né? Pausa o vídeo também, enfim. Você pausa o vídeo, aí você pode ler aqui no vídeo, ou você lê aí juntamente no e-book, tá? Mas geralzão do texto, o que ele está informando para a gente? Nessa primeira parte, ele está explicando o que significa essas varetas, né? Como ele chama aqui, ó, dentro de tubos ou varetas. Então ele está explicando o que vai acontecer aqui. Nessa segunda parte, ele vai falar exatamente sobre o processo de fissão. E ele vai mostrar exatamente a equação que a gente mostrou lá nesse vídeo que eu acabei de comentar. Porque essa é a fissão nuclear que acontece tanto na usina nuclear para gerar energia, quanto no processo da bomba atômica, que foi o que a gente comentou lá no vídeo dos conflitos entre Israel e Irã. Tá? Então é exatamente esta equação que é a equação de fissão nuclear do isótopo 235 do urânio, ele que é o principal combustível utilizado. E aí, por fim, aqui nessa terceira parte do texto, ele vai explicar um pouco mais do que está acontecendo nesse reator aqui, ó. Vou só destacar uma parte aqui, ó. Ele fala assim: quando as barras de controle estão totalmente para fora do reator, na situação 1, ele está trabalhando no máximo de sua capacidade de gerar energia térmica. Por que isto acontece? Porque quando a gente tem este processo de fissão nuclear, este processo, como a gente já viu, ele libera uma grande quantidade de energia. Essa energia que é liberada é principalmente na forma de energia térmica. E aí essa energia térmica é que vai ser utilizada para aquecer a água, vai ter lá um caldeirão de água, né? Para que esta água seja vaporizada. Então é esse vapor que vai ser gerado que vai girar, melhor dizendo, que vai girar a turbina que vai dar origem à energia elétrica. Então, recapitulando, o processo de fissão nuclear vai gerar uma grande quantidade de energia térmica, como a gente já falou. Essa energia térmica vai ser utilizada para aquecer uma grande quantidade de água até a sua vaporização, ou seja, ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor, e este vapor é que vai girar uma turbina que vai ser o responsável pela geração de energia elétrica. Então a gente tem essas conversões de energia acontecendo. É assim que acontece a geração de energia elétrica a partir da energia nuclear. Quando que isto acontece? Isto acontece na situação 1, quando as barras de controle estão todas para fora. É o que ele está mostrando aqui. E depois ele completa: quando elas estão totalmente dentro da estrutura, do elemento combustível, o reator está, entre aspas, parado e não há reação de fissão em cadeia, que é a situação 2. Tá? Então ele abre as varetas ali, abre as barras de controle para que a fissão nuclear aconteça e ele fecha as barras de controle para poder cessar o processo de fissão nuclear. Foi exatamente aqui o problema lá no acidente de Chernobyl, por exemplo. Eles desligaram esse controle, né? Já que eles estavam fazendo testes, então eles desligaram esse controle dessas barras para que a reação cessasse, para que, melhor dizendo, o processo de fissão nuclear cessasse. E foi aqui que a coisa saiu de controle, tá? Então só um geralzão, só para você entender o que esse texto está trazendo para a gente gente possa responder os 3 itens. Então vamos lá para o primeiro item que a gente vai responder. Na nossa numeração é o item 13, mas ele corresponde ao item 89 da prova do PAIS 2 de 2016. Ao contrário do que geralmente ocorre no processo de fusão nuclear, os produtos das reações de fissão nuclear são instáveis. O que ele está afirmando? Ele está afirmando que na fusão nuclear os produtos são estáveis e na fissão nuclear eles são instáveis. E na fissão nuclear eles emitem radiação. Os produtos das reações de fissão nuclear são instáveis e emitem radiação, o que os torna resíduos de alto potencial de impacto ambiental. E isso aqui, pessoal, está completamente correto, tá? Então, se você voltar um pouquinho aqui, ó, na reação de fissão nuclear, os produtos que são gerados aqui, ó, o bário 141 e o criptônio 92, eles ainda são radioativos, porque perceba, se você tivesse nesse átomo de bário uma igual proporção de prótons e nêutrons, ou seja, 56 prótons
e 56 nêutrons, então o número de massa dele seria 112, né? 56 com 56. O número de massa dele é de 141, então perceba que tem uma diferença muito grande entre a quantidade de nêutrons e de prótons. A mesma coisa aqui no caso do criptônio, ó. Se ele tivesse uma proporção de 1 para 1, prótons e nêutrons, o número de massa dele seria 72, 36 vezes 2, né? 36 mais 36. Só que o número de massa dele é 92, ele tem 20 nêutrons a mais do que prótons. Então, os produtos da fissão nuclear continuam também sendo radioativos. Por isso que quando você tem o lixo lá da usina, ainda assim ele tem um alto impacto ambiental, porque os produtos da fissão, eles são ainda radioativos, percebe? É diferente do que acontece, eu trouxe aqui ó, o exemplo da fusão nuclear. O processo de fusão nuclear, volta um pouquinho aqui para mim, ó. O processo de fusão nuclear, ele é o contrário do processo de fissão. O processo de fissão é um núcleo grande que é quebrado, não é espontâneo, né? Ele é quebrado principalmente por conta do bombardeamento de nêutrons. Então, esse núcleo grande, ele é quebrado em núcleos menores. No processo de fusão nuclear, é você pegar núcleos menores e, como o próprio nome já fala, fundir. Então, é juntar os dois em um núcleo maior. É um processo que é mais difícil de acontecer do que a fissão. Tanto é que o elemento que a gente tem, os tipos de átomos que a gente tem, que passam pelo processo de fusão nuclear, é somente o hidrogênio. O hidrogênio que é o menor átomo de todos. Então você consegue fundir 2 átomos de hidrogênio e dar origem, por exemplo, a um átomo de hélio. Onde que isso ocorre de forma natural? No Sol. A nossa grande fonte de energia é por conta da fusão nuclear que ocorre no Sol. Aqui na Terra, né, artificialmente, já é feita a fusão nuclear do hidrogênio. Alguns países dominam essa tecnologia, mas ainda assim é um processo muito difícil de acontecer. Então, quando eu tenho esta fusão, acompanha novamente aqui, ó, quando eu tenho aqui ó, o processo de fusão de 2 átomos de hidrogênio gerando átomos de hélio, neste caso, a gente também tem uma grande quantidade de energia sendo formada. Aliás, a energia que é formada aqui na fusão nuclear, ela é bem maior do que a energia gerada na fissão nuclear. Então perceba, né? Quando você compara a energia gerada na fissão nuclear, ela é maior, bem maior, do que a energia gerada numa reação química, por exemplo. Inclusive, o último item que a gente vai responder aqui é fazendo esse cálculo, né? Comparando a energia de uma fissão com a energia de combustão, por exemplo. E ainda assim, a energia gerada na fusão nuclear é muito maior do que a energia gerada na fissão nuclear. Ou seja, uma bomba de hidrogênio, que é uma bomba de fusão nuclear, ela tem um poder destrutivo muito maior do que uma bomba de fissão, como é o caso da bomba de urânio. E aí, como eu já comentei com você, esse processo que acontece lá no Sol, essa energia gigantesca que é gerada, é que é responsável pela vida, por exemplo, na Terra. É essa energia que chega aqui pra gente, na forma de energia térmica, na forma de energia luminosa também. É uma das fontes dessa luz que a gente recebe do Sol, é o processo de fusão nuclear. E ainda, né, um dos produtos dessa fusão também são esses nêutrons aqui, ó. Pode gerar um nêutron ou gerar 2 nêutrons, e estes nêutrons aqui também chegam na nossa atmosfera. Eu não vou falar mais sobre esses nêutrons formados, porque não é muito nosso assunto aqui, tá? Mas se você quiser que eu fale mais sobre estes nêutrons que são gerados e a consequência disso para a formação do carbono 14, deixa aqui nos comentários, que aí eu faço um vídeo só sobre como que esses nêutrons que são gerados aqui na fusão nuclear, que acontece lá no Sol, chegam aqui na Terra e geram o isótopo de carbono 14, por exemplo, tá? Mas eu não vou me ater muito a isso aqui nesse vídeo, não. Fica só o gabarito deste item, que ele é correto, tá bom? Então, só recapitulando, na fusão nuclear, os produtos gerados são mais estáveis, perceba que forma até mesmo, ó, isótopo 4 do hélio, que é o mais estável de todos, né? Diferentemente na fissão nuclear, os produtos ainda são instáveis, não? Que aqueles átomos que são os núcleos filho da fissão nuclear, eles também são radioativos, eles também apresentam um alto potencial de impacto ambiental, certinho? Vamos lá para o próximo. Item de número 15, que corresponde ao item 92, ainda é o mesmo texto.
Quando o reator PWR está na situação 1, então lembra, a situação 1 é aquela em que está sendo gerada a energia. A situação 2 é aquela em que o reator está parado, tá? A situação 1 é aquela em que a energia está sendo gerada. Quando o reator PWR está na situação 1, ocorre conversão de energia química em energia térmica. Aqui a gente já tem um primeiro ponto de discussão e um primeiro ponto de tornar este item errado. Então eu já te adiantei, né? O gabarito deste item, espera aí rapidão. O gabarito deste item é errado. Primeiramente, por conta deste ponto aí. Por que este ponto já é suficiente para tornar o item errado? A gente não tem conversão de energia química em energia térmica. A gente tem conversão de energia nuclear, tá? Energia nuclear, pessoal, ela não é química. Este processo radioativo, ele é um processo físico, tá? Energia química são as reações químicas. Quando você tem a combustão, principalmente, quando você tem lá na eletroquímica as pilhas e a eletrólise, ali a gente está falando de energia química. Aqui nos processos radioativos, nós estamos falando de energia nuclear. É a energia nuclear que é convertida em energia térmica, igual eu te expliquei no comecinho dessa série de itens, tá? Então, só isso aqui já é suficiente para tornar o item errado, tá? Em energia térmica, que posteriormente é convertida em energia elétrica. Se ele tivesse colocado lá energia nuclear, aí o item estaria correto, porque foi todo o processo que eu te expliquei. Energia nuclear convertida em energia térmica, que vai aquecer a água, que vai gerar vapor, que vai girar a turbina, que vai gerar energia elétrica. Então, se ali estivesse escrito energia nuclear, o item estaria correto. Mas, por ele trazer energia química, isso torna o item errado. E é bem interessante esse item, né? Ele não é o último de todos de radioatividade. Volta aqui para mim, né? Ele não é o último, a gente vai ter um último ali que vai envolver um cálculo, depois eu comento sobre ele. Mas tirando esse último que é de cálculo, é muito interessante este item aqui ser o penúltimo, né? O último tirando a parte de cálculo, que ele vai casar exatamente, né? Então a gente fecha um ciclo exatamente casando com o que a gente trouxe lá no primeiro dia do desafio. Lembra que eu trouxe para você aquele contraponto entre a estabilidade nuclear e a estabilidade eletrônica? Que a estabilidade nuclear é a que está envolvida com os processos radioativos, que a estabilidade eletrônica é a que está envolvida com os processos químicos. Então, você vai observar que até mesmo o último que a gente vai responder daqui a pouco, ele também faz esse contraponto. Então, é como se a gente estivesse fechando um ciclo, e é por isso que eu tenho sempre batido nessa tecla durante esses 5 dias de desafio. Esse é o diferencial da seleção que eu fiz para você. Esse que é o diferencial da ordem que a gente vai seguindo de forma estratégica para que você consiga construir o conhecimento de forma sólida, de forma que você não precise ficar refém de decorar as coisas, mas sim de entender e conseguir resolver qualquer tipo de exercício que tenha a ver com radioatividade. Aqui a gente está resolvendo os itens da prova do PAS, por exemplo, mas vai te permitir responder qualquer tipo de item de qualquer tipo de prova de qualquer vestibular, tá bom? Então, é bem interessante a gente fazer essa observação com relação a este item, que é o penúltimo, e também com o próximo, que é o último dessa série, que tem a ver com o cálculo dessa comparação de quantidades de energia. Então, acompanha comigo aqui, ó. O item 16 aqui, né, que ele corresponde ao item 93 desta mesma prova do PAS 2 de 2016. Nesta época aqui, né, nessa matriz antiga, termoquímica, que é o que a gente vai comparar aqui, também aparecia na prova do PAS 2. Então esse aqui é um exemplo de item que a gente tem termoquímica misturado com radioatividade. Como a gente tem na matriz atual, termoquímica está no PAS 2, tá? Então termoquímica oficialmente é um conteúdo de matriz do PAS 2. E radioatividade, a partir de agora na matriz nova, é um conteúdo de PAS 3. Mas lembre-se, a prova ela é cumulativa. Então podem sim aparecer conhecimentos do PAS 2, da matriz do PAS 2, na prova do PAS 3, tá bom? Então lembra disso. Olha só o item 16. Considere que a combustão de 1 mol de metano, então ele está falando de uma reação de combustão, ele está falando de uma reação química. Então a energia que vai ser liberada aqui é a energia química, tá? Aliás, a energia que vai ser liberada é a energia térmica, mas
ela veio lá da energia química que está armazenada nos reagentes. É diferente do processo radioativo, que é a conversão em energia térmica a partir da energia nuclear e não da energia química. Sob as mesmas condições termodinâmicas da fissão do urânio mencionada no texto. Aí eu trouxe aqui o pedacinho do texto. Ó. Ele fala que a fissão do urânio libera, olha a diferença, pessoal, 2 vezes 10 a décima quilojoules por mol. 2 vezes 10 a décima é o 2 seguido de 10 zeros. Olha a quantidade de energia, comparado com os 890 que libera para 1 mol de metano. Então, realmente é uma quantidade desproporcional a diferença, né? A diferença é desproporcional. Com base nessa informação, calcule a razão entre as energias liberadas em quilojoules por grama. Olha, novamente ele trazendo a ideia das unidades. Você tem que dominar as unidades, não tem como, tá? Tem que saber transformar uma na outra. No processo de fissão do urânio e na combustão de metano. Então ele quer que a gente faça uma relação entre a fissão do urânio e a combustão do metano. Então o urânio tem que ficar em cima do nosso numerador, já que a gente vai fazer uma razão, né? Então a energia liberada na fissão do urânio tem que vir no nosso numerador. E a energia liberada na combustão do metano, vou abreviar, tá? Combustão do metano tem que vir no nosso denominador. Só que ele não quer a razão em quilojoules por mol, ele quer a razão em quilojoules por grama. Como as informações que ele me deu estão em mol, eu tenho que transformar estas informações para grama. No caso do urânio 235, é simples, porque como eu estou falando do isótopo, esta massa aí, o 235, já é a própria massa molar. Então, quando ele traz para mim esta quantidade de energia de 2 vezes 10 a décima quilojoules por mol, é a mesma coisa que eu falar assim, ó. Esta quantidade de energia é 2 vezes 10 a décima quilojoules, então eu vou manter a unidade em quilojoules, só que ao invés de colocar 1 mol, eu vou escrever 235 gramas, já que a massa molar deste isótopo é o seu próprio número de massa, 235. E no caso do metano, olha só, eu vou dividir isso pela quantidade de energia liberada na combustão do metano, que é de 890 kJ, e no caso do metano, eu preciso calcular a massa molar da substância. Aí aqui eu vou fazer uma pausa para conversar com você de novo. Duas coisas, olha só. Primeiro, aqui a gente está falando de uma prova que será de PAS 3, ou seja, a gente tem aqui os conhecimentos de química orgânica. Mesmo quando este item era do PAS 2, introdução à química orgânica e hidrocarbonetos também faziam parte da matriz do PAS 2. Então, aqui no caso do item, ele só colocou o nome da substância, metano. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que você precisa também ter conhecimentos de nomenclatura. Quando você chegar lá no momento que você vai estudar química orgânica, que não é esse momento agora, já que eu estou sugerindo que você comece por radioatividade, né? Mas quando você chegar lá, você vai ter que saber que o metano é representado pela fórmula CH4. Aí você vai entender lá na frente o porquê que isso acontece. Porque se eu não souber que a fórmula do metano é o CH4, eu não consigo calcular a massa molar dele, por exemplo. Eu não vou saber que a massa molar dele é 16. Carbono vale 12 e os 4 hidrogênios, cada um vale 1, né? Então vai dar 4, 12 com 4, 16. Então, quando a gente está falando de nomenclatura, não quer dizer que é só porque na sua prova vai cair questão de nomenclatura. Qual é a fórmula do metano? CH4. Não, não é isso que a prova vai cobrar de você. Mas, se você não souber que a fórmula do metano é CH4, você não consegue, por exemplo, calcular a massa molar dele neste caso. Tá bom? Então, caso você ainda não tenha estudado orgânica, caso você não esteja ambientado com orgânica, eu vou te passar esta informação que a fórmula do metano é CH4. E, consequentemente, a sua massa molar é 16. Mas, quando você for para a orgânica, você vai ter que saber isso, tá bom? Então, volta aqui, ó. Então, no caso do metano, esses 890 kJ vão ficar divididos por 16 gramas. Pronto, é este valor aqui que a gente tem que calcular. É esta razão que ele quer que a gente encontre. Aí o restante daqui vai ser matemático, ó. Então, eu vou repetir a primeira equação, eu vou repetir a primeira fração, né? Então, é 2 vezes 10 a décima divididos por 235 e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. 16
divididos por 890. Aí quando a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar o seguinte, ó. 2 vezes 16, que vai dar 32. 32 vezes 10 a décima, divididos por 235 vezes 890. Nessa época aqui dessa prova, da prova de 2016, o Sebrasp entregava a calculadora. Então, esta conta aqui a gente fazia na calculadora. A gente não tinha problema de ficar simplificando, porque a gente conseguia fazer, ó, 32 dividido por 235 divididos por 890. Não seria problema porque a gente tem calculadora, tá? Então eu vou fazer essa conta na calculadora para a gente não gastar muito tempo e vou trazer o resultado aqui, beleza? Pronto, tá aqui, ó. Essa conta, 32 divididos por 235 dividido por 890, vai dar esse número feio aqui, ó. 0,3000153 vezes 10 a décima. Essa é a razão entre as quantidades de energia. Aí, olha o que ele falou para a gente fazer para poder marcar no cartão de respostas. Divida o resultado por 10 à quinta. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze a parte fracionária. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou dividir por 10 à quinta. Eu nem vou terminar essa conta, né? Eu vou trocar a cor aqui, ó, para a gente identificar que agora eu já achei o valor. O valor é aquele. Essas contas que eu vou fazer de azul agora é para marcar no cartão, porque eu não consigo marcar no cartão centena, dezena e unidade da forma que está aqui, né? Então ele falou para dividir por 10 à quinta. Então quando eu dividir isso aqui por 10 à quinta, ó, 10 à décima dividido por 10 à quinta, vai continuar 10 à quinta lá em cima. Ou seja, esse número que está aqui, a vírgula vai ter que andar 5 casas para frente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai chegar aqui, ó. Então, quando eu fizer a conta que ele mandou eu fazer, eu vou chegar em 15,3. Agora eu vou desprezar a parte fracionária. Desprezo a parte fracionária. Quem vai sobrar como resposta? 15. Então, é isto aqui que eu vou marcar lá no cartão respostas. 0,15. Centena 0, dezena 1 e unidade 5. Chegamos ao final do nosso desafio 5 dias de radioatividade. Eu preciso dizer que é um imenso prazer, é uma imensa honra contar com a sua confiança nesse processo, nessa jornada. E eu quero saber o que você achou desse desafio. Você acha que te ajudou? Deixa aqui nos comentários para eu poder saber se fez sentido e se faz sentido eu continuar fazendo conteúdo dessa forma. Deixa aqui nos comentários se você acertou os itens de hoje, se foi alguma novidade para você, se você já conhecia. Eu vou ficar imensamente agradecido de trocar essa ideia contigo. E como eu te mostrei, fica tudo mais simples quando você entende que existe um padrão de cobrança. Não é mágica, pessoal, é método. Isso significa que você tem total condição de gabaritar os itens de radioatividade na sua prova do PAS 3. Com isso, eu me despeço de você, agradecendo imensamente pela sua atenção, novamente pela sua confiança. Aqui do lado você vai encontrar outros vídeos que você pode consumir para ajudar na sua preparação. E não se esquece de, antes de ir embora, deixar um like nesse vídeo, caso você ainda não tenha deixado, se inscrever no canal, vai ajudando a gente aqui a crescer, a criar uma grande comunidade preparatória de Química e ativar o sininho para você poder receber os próximos conteúdos que vão aparecer aqui no canal. Aí o YouTube te avisa e você acaba não perdendo esses conteúdos. Muito obrigado pela sua atenção, a gente se vê no próximo conteúdo, valeu demais e até lá!